Todo mundo já sonhou acordado em tropeçar em algum tesouro épico, mas as pessoas deste vídeo não ficaram só no sonho. Elas viveram essa realidade. Estes são os 20 maiores tesouros já encontrados. Número 1. 350 barras de ouro. Vamos começar este aqui de uma maneira um pouco diferente do que você provavelmente esperaria, principalmente porque muitas pessoas nesta lista de fato enriqueceram com o que encontraram. Mas o detalhe curioso é que, às vezes, você acha que ficou milionário só para descobrir depois que não foi bem assim. Neste caso, tudo aconteceu em uma operação policial na Turquia que teve uma reviravolta digna de filme. A polícia foi chamada para investigar um cânion, onde, supostamente, havia uma grande quantidade de ouro escondida. Quando chegaram lá, a surpresa foi enorme. Atendendo a uma denúncia, os policiais enviaram equipes para vasculhar a região e, durante a investigação, encontraram 369 barras feitas de gesso, todas pintadas de dourado, em uma caverna cuja entrada havia sido bloqueada. 4 pessoas foram detidas e presas por conta do ocorrido. Foram mais de 300 barras de falso ouro, todas aparentemente fabricadas por um grupo terrorista atuante no país. O motivo? Ninguém sabe ao certo. Mas o que dá para dizer com segurança é que os envolvidos estavam claramente dispostos a ir muito longe para fabricar aquela quantidade absurda de material falso. Existe uma possibilidade de que o plano fosse convencer alguém de que aquilo era ouro de verdade e, em troca, tentar receber algo valioso, e depois simplesmente desaparecer. Enfim, um golpe desse tipo. Então, por um lado, os policiais não encontraram o que esperavam. Mas, se isso ajudou a atrapalhar os planos de um grupo terrorista, podemos considerar que valeu a pena. Número 2. O Tesouro de Saddle Ridge. Este próximo achado provavelmente vai te deixar um pouco frustrado por não ter acontecido com você. Então já fica o aviso. Um casal da Califórnia estava passeando com seu cachorro em sua propriedade particular na região conhecida como País do Ouro, na Serra Nevada, Califórnia, no ano de 2014. Era para ser um dia comum, mas acabou sendo qualquer coisa, menos isso. Vale destacar que eles já tinham caminhado por aquele mesmo trajeto com o cachorro diversas vezes ao longo dos anos, e nunca tinham dado muita atenção ao que viam pelo caminho. Até aquele dia específico em que notaram uma lata de metal meio exposta saindo da terra. Movidos pela curiosidade, resolveram ver do que se tratava, e o que encontraram foi ouro. E não estamos falando de 1 ou 2 moedas, o que já seria impressionante por si só, mas sim mais de 1.400 moedas douradas. Claramente a tal lata era enorme. Se a gente somar apenas o valor de face dessas moedas, o total seria de $30 mil. Nada mal para uma caminhada com o cachorro, né? Mas ainda assim, não seria o suficiente para colocar essa história nesta lista. Se não fosse por um detalhe crucial, essas moedas também tinham um valor histórico considerável, o que fez com que o tesouro fosse avaliado em cerca de $10 milhões. Os anos de emissão das moedas também impressionam, indo desde 1847 até 1894. Depois de manterem o segredo por um tempo até confirmar a autenticidade de tudo, o casal finalmente recebeu a quantia pela descoberta. Quando a história veio a público, o achado passou a ser conhecido como o Tesouro de Saddle Ridge. Tudo porque eles resolveram olhar melhor para uma simples lata saindo do chão. Agora imagina se outra pessoa tivesse notado aquilo antes deles. Número 3. O Cálice de Ringlemere. Normalmente, quando um objeto de grande valor está danificado, seu preço cai bastante, já que ele não está em estado de conservação perfeito, digamos assim. Mas no caso do Cálice de Ringlemere, o valor histórico superou qualquer dano, tornando-o especial e raro. E nem foi exatamente pela peça em si. O mais grato por isso, com certeza, foi o homem que acabou ficando rico por causa da descoberta. O nome dele era Cliff Bradshaw, um entusiasta de arqueologia que adorava usar seu detector de metais para procurar objetos únicos, algo que não é muito diferente de várias outras histórias divertidas de caça ao tesouro que existem por aí. Num certo dia, Bradshaw decidiu visitar uma fazenda em Kent, na Inglaterra, e começou a vasculhar o local com seu detector. Foi aí que ele teve um sinal. Ao cavar para descobrir o que estava gerando o alerta, ele encontrou o Cálice de Ringlemere. Um tipo de taça feita de ouro, certo? Mais ou menos. A verdade é que havia muito mais valor naquele item do que se podia imaginar à primeira vista. Esse cálice era da Idade do Bronze, datado entre 1700 e 1500 anos antes de Cristo. E mais,
Ele era apenas um dos 7 já encontrados no mundo inteiro, o que o tornava raríssimo e, por consequência, extremamente valioso. O cálice tinha sido danificado por uma lâmina de arado antes de Bradshaw encontrá-lo. Mas, devido à raridade, isso não impediu o Museu Britânico de pagar 520 mil libras por ele. É um bom trocado, não acha? Só que Bradshaw não ficou com tudo. Como a terra onde o objeto foi achado não era dele, o valor teve que ser dividido com o proprietário da fazenda. Ainda assim, não é nada mal para um dia casual de caça ao tesouro com um detector de metais. Número 4. O Tesouro de Silverdale. Este é o segundo horda da nossa lista, e isso já diz muita coisa. Basicamente, quando certos tesouros são encontrados, eles não vêm em unidades únicas, como o cálice de ouro que mencionei há pouco. Às vezes, aparecem em grandes volumes. A história do Tesouro de Silverdale começa há cerca de 1000 anos, quando um viking supostamente cavou um buraco e escondeu o tesouro lá dentro. Foram colocados 5 braceletes de braço e, por cima deles, um saco de chumbo que continha moedas, peças de prata fragmentadas chamadas de hacksilver, anéis e até um broche. O detalhe óbvio aqui é que o viking nunca voltou para recuperar o que escondeu. E o mais incrível é que o tesouro ficou escondido por 1000 anos até ser encontrado. Em 2011, Darren Webster estava em um campo próximo a Silverdale com seu detector de metais. Sim, de novo ele. E como você já deve imaginar, acabou encontrando a horda. Ele entrou em contato com o Portable Antiquities Scheme no Museu de Lancashire para relatar a descoberta e pedir uma análise do achado. E o veredito? Era um tesouro imenso. Mais de 200 itens foram encontrados no total, com um valor estimado em 100 mil libras. Como de costume, o valor foi dividido entre Webster e o dono do terreno. Mas o mais importante aqui é a lição. Tesouros como esse podem estar em qualquer lugar. Este, por exemplo, só existia porque um viking resolveu cavar um buraco. E se um fez isso, quem garante que outros não fizeram o mesmo? Talvez valha a pena pegar um detector e dar uma volta, não é? Número 5. O Tesouro de Staffordshire. Se você ainda está em dúvida se vale ou não a pena comprar um detector de metais para sair por aí tentando encontrar tesouros escondidos, deixa eu te contar o que aconteceu com Terry Herbert. Mas não se preocupe, essa história tem final feliz. Seguindo um palpite, ele decidiu visitar uma fazenda perto de sua casa em Staffordshire, na Inglaterra, caso você não conheça a região. Depois de vasculhar um pouco com seu detector, ele captou um sinal e começou a cavar. Logo encontrou um artefato raro. Normalmente, esse já seria um ótimo desfecho. Achou algo legal, fim de papo. Mas Terry não parou por aí. Ele continuou cavando, e cavando. Por 5 dias seguidos, no fim desse período, ele já tinha enchido 244 sacolas com artefatos raros, a maioria feita de ouro. Isso mesmo, ouro. Já mostramos aqui alguns tesouros em grande quantidade, mas esse começa a beirar o absurdo. 5 dias cavando sem parar? Alguém realmente quis esconder muita coisa no mesmo lugar. A descoberta foi tão significativa que uma escavação arqueológica completa foi convocada. Ao término da operação, mais de 3.500 objetos foram desenterrados, feitos de vários materiais e tamanhos, incluindo ouro, prata, bronze e até pedras como granadas. Com uma diversidade tão grande, não é de se surpreender que tenha sido considerado um horda. Os itens eram de origem anglo-saxônica e o conjunto é o maior já encontrado até hoje. Tudo foi avaliado em 3,5 milhões de dólares, valor que foi dividido entre Terry e o proprietário da fazenda. Às vezes, tudo o que você precisa fazer é continuar cavando, até não sobrar mais nada. Número 6. O Tesouro Submerso de Cesareia. Até agora falamos de tesouros encontrados em terra firme, mas, como mencionei lá no começo, muita gente associa tesouro com algo afundado no mar. E temos histórias assim também. Vamos agora até o Parque Nacional de Cesareia, em Israel. Em um dia qualquer, alguns mergulhadores decidiram explorar as águas do parque por diversão, sem nenhuma expectativa além de um bom mergulho. Mas tudo mudou quando um deles encontrou uma moeda de ouro no fundo. O curioso é que, a princípio, eles pensaram que a moeda era um brinquedo infantil. O que até faz sentido, considerando que as pessoas jogam de tudo na água hoje em dia. Mas, como vários outros casos que já vimos aqui, eles continuaram explorando. E quanto mais procuravam, mais moedas de ouro encontravam. E quanto mais moedas apareciam, maior era a surpresa. E, sinceramente, eu estaria na mesma vibe que eles. Imagina ir só dar um mergulho e acabar encontrando um tesouro.
Após confirmarem a autenticidade das moedas, com base nas gravações que elas tinham, os mergulhadores procuraram a autoridade de antiguidades de Israel e conseguiram permissão oficial para continuar a busca. No decorrer da expedição, eles descobriram mais de 200 moedas. E ainda tem mais. O tesouro era composto por moedas de períodos diferentes, às vezes até de séculos distintos. Isso é algo que raramente se espera encontrar em uma coleção como essa. Por causa da diversidade histórica e do valor arqueológico, é difícil estimar quanto vale esse tesouro. Mas pode apostar que os mergulhadores foram muito bem recompensados, e com certeza não terão uma experiência de mergulho mais memorável do que essa. Número 7. O Ouro do Recluso. Agora quero te apresentar Walter Samasco Jr., um homem que muitos consideravam um verdadeiro solitário. Ele era tão reservado que, quando faleceu, ninguém sequer percebeu. De fato, era alguém que praticamente não tinha vínculos ou conexões com outras pessoas, mas aqui é que a história muda completamente de tom. Apesar de ter apenas $200 em sua conta bancária, ele escondia algo muito mais valioso, bem ali, em sua garagem. Quando funcionários da cidade foram até sua casa para realizar a limpeza, já que Walter não tinha parentes nem amigos próximos para fazer isso, acabaram se deparando com algo inesperado. Um verdadeiro tesouro escondido. Especificamente, encontraram $7.400.000 em moedas de ouro. Essas moedas vindas da Áustria datavam desde a década de 1890. Ninguém sabe ao certo como ele conseguiu acumular todas aquelas peças, mas havia registros de compra que indicavam que o ouro não era roubado, o que aliviou bastante a situação. E o mais irônico de tudo é que, como ele não tinha herdeiros diretos, a justiça teve que encontrar um parente distante para receber a herança. A pessoa mais próxima que encontraram foi uma prima de primeiro grau, que ficou completamente surpresa ao saber que, de um dia para o outro, havia se tornado milionária. Vai dizer que isso não é a definição perfeita de sorte? Número 8. O Tesouro do Templo Padmanabhaswamy. O tesouro subterrâneo do Templo Padmanabhaswamy é um verdadeiro espetáculo de riqueza, repleto de tronos de ouro, coroas, moedas, estátuas, joias, diamantes e pedras preciosas. Tudo o que você imagina encontrar em uma horda grandiosa está lá. Mas o mais impressionante é que esse tesouro não estava escondido em apenas um lugar. Ele foi distribuído em 6 áreas diferentes. O templo é também um santuário religioso, e com o tempo, foi revelado que ele possuía 6 câmaras subterrâneas identificadas pelas letras de A até F, cada uma contendo tesouros distintos. As câmaras A e B guardavam ouro exótico. C e D tinham joias de ouro e prata, e as câmaras E e F abrigavam utensílios usados nos rituais do templo. Durante as atividades de investigação em 2011, apenas a Câmara B foi aberta oficialmente, mas as expectativas eram enormes sobre o que ainda poderia ser encontrado dentro dela. E havia uma disputa intensa sobre quem realmente tinha o direito de abrir os cofres e reivindicar a posse dos tesouros, uma questão compreensível, dado o valor incomensurável dos itens. Uma descoberta sagrada, polêmica e cercada de mistérios. Ainda hoje, esse é considerado um dos maiores tesouros ocultos já revelados no mundo. Número 9. O Tesouro de Nimrud. As joias e artefatos preciosos do Tesouro de Nimrud foram encontrados no fim da década de 1980 em tumbas reais assírias perto de Mosul, no norte do Iraque. Esses objetos foram comparados em termos de importância e valor com os itens encontrados no túmulo de Tutankhamon. E isso não é pouca coisa, já que estamos falando de um dos mais célebres tesouros da história. A razão dessa comparação é simples. Quando o regime de Saddam Hussein caiu no Iraque, durante a invasão dos Estados Unidos, muitas pessoas acreditaram que essa coleção de artefatos tinha sido perdida para sempre, vítima dos saques que se espalharam pelo país. Mas em junho de 2003, o cineasta Jason Williams se juntou à equipe da National Geographic para tentar localizar o tesouro perdido. Eles acreditavam que os itens estavam escondidos no Banco Central do Iraque. E, de fato, era lá que eles estavam. Guardados desde o ano de 1990 em cofres secretos. O problema era que ninguém encontrava os responsáveis pelas chaves do cofre. A solução? Arrombar os cofres com segurança para finalmente recuperar as preciosidades. Com o apoio do governo afegão e da França,
O tesouro foi avaliado e exibido internacionalmente por meio de uma colaboração com vários museus importantes e com a própria National Geographic Society. Ou seja, no fim das contas, deu tudo certo. Mas a batalha para preservar o passado continua, já que até hoje existem aqueles que tentam pilhar esse tipo de riqueza histórica. Número 10. O Atocha. Agora vamos voltar ao tema de tesouros submersos. E este aqui é um verdadeiro clássico. Estamos falando de um navio tesouro de verdade. Um entre tantos que existiram ao longo da história. No ano de 1622, uma frota com 28 navios partiu de Havana, em Cuba, com destino à Espanha. A bordo dessas embarcações estavam carregamentos de ouro, prata, esmeraldas, pérolas e muito mais, vindos de diferentes partes da América Central e do Sul. Não vou nem entrar no mérito de como esses tesouros foram adquiridos, mas acho que você já tem uma ideia. E é aqui que entra a reviravolta. Quando zarparam em direção à Europa, a frota foi atingida por um furacão de grandes proporções. A maioria dos navios afundou, inclusive um dos principais, que passou a ser conhecido como Atocha. Com o tempo, pedaços do navio e fragmentos do tesouro começaram a aparecer em praias da Flórida, o que despertou o interesse de muitos caçadores de relíquias. Foi aí que entrou em cena Mel Fisher, um caçador de tesouros que dedicou 16 anos de sua vida tentando localizar a embarcação, e ele conseguiu. Em 1985, Fisher encontrou o chamado Mother Lode, ou seja, o carregamento principal do Atocha, cujo valor estimado gira em torno de 450 milhões de dólares. E ao invés de simplesmente usar essa fortuna para viver confortavelmente, Fisher decidiu fazer algo nobre. Criou um museu para exibir ao público o incrível tesouro que encontrou nas profundezas do mar. Número 11. O Tesouro de Hanu Mandoka. Às vezes você só descobre o que tem quando resolve abrir uma porta. E foi exatamente isso que aconteceu em 2011 no Nepal. Uma equipe do governo foi enviada até o complexo Hanu Mandoka Durbar Square, um local histórico, pois acreditavam que havia uma boa quantidade de tesouros escondidos em 2 depósitos diferentes por lá. Não era uma ideia tão absurda, já que o local sempre teve importância cultural e política. Ao abrirem o primeiro depósito, não encontraram absolutamente nada. Mas foi no segundo que veio a surpresa. Dentro dele estavam 15 caixas feitas de madeira e metal, além de 7 cofres. O diretor-geral do Departamento de Arqueologia do Nepal foi quem deu a notícia à imprensa. O conteúdo incluía 42 barras de prata, cada uma do tamanho de um tijolo, 90 peças menores, uma estátua de Buda e diversos outros itens preciosos. Pode não ser a maior coleção de tesouros da história, mas considerando que tudo estava guardado dentro de um palácio, sem ninguém mexer por tanto tempo, é um achado considerável. E o mais curioso, esse mesmo palácio já havia revelado outro tesouro anos antes. Em 1991, mais de 1.000 quilos de joias de ouro e prata foram encontrados na Sala do Rei. Ou seja, juntando esses 2 achados, fica claro que Hanu Mandoka estava recheado de segredos. E se esse palácio escondia tanta coisa assim, o que será que os outros estão guardando? Número 12. Chilha Tepe. Sabe o que é ainda melhor do que encontrar um tesouro com 10.000 peças? Descobrir um que tenha mais de 20.000. O achado em questão é conhecido como o Tesouro de Chilha Tepe, uma coleção de aproximadamente 20.600 objetos, entre ornamentos, moedas e outros artefatos fabricados com ouro, prata, marfim e vários outros materiais valiosos. Esses itens estavam em 6 túmulos, 5 pertencentes a mulheres e 1 a um homem, todos enterrados com joias luxuosas que datam do 1º século antes de Cristo até o 1º século depois de Cristo. Mas a história não para por aí. Após a descoberta inicial, o tesouro foi enviado a um museu no Afeganistão. Só que, com o passar dos anos e o caos político da década de 1990, muita gente acreditava que o tesouro havia sido saqueado, ou pior, perdido para sempre. O museu onde estavam os objetos foi invadido, e havia rumores de que o próprio governo teria dado ordens para que tudo fosse retirado e escondido. Foi só em 2003 que a verdade veio à tona. Os objetos estavam guardados em cofres secretos no subsolo do Banco Central em Cabul. Como ninguém sabia onde estavam as chaves, foi necessário arrombar os cofres com todo o cuidado. Felizmente, deu tudo certo. Depois de um acordo entre o governo afegão e a França, o tesouro foi avaliado e passou a ser exibido internacionalmente, com a ajuda de museus importantes e da Sociedade National Geographic.
Um final feliz para um tesouro que quase desapareceu do mapa. Número 13. A Horda de Moedas Romanas. O Império Romano foi sem dúvida uma das civilizações mais famosas e influentes da história. Muito do que usamos e conhecemos hoje tem raízes naquela época. E mesmo depois de tantos séculos, ainda estamos descobrindo vestígios da presença romana espalhados pela Europa. Como aconteceu neste caso, com uma enorme horda de moedas. Foram descobertas nada menos que 10.000 moedas romanas, todas encontradas por um detectorista em um campo próximo a Huntingdon, em Cambridgeshire, no Reino Unido, na primavera de 2018. Isso confirma mais uma vez que investir em um detector de metais pode não ser uma má ideia. Pelo tempo estimado das moedas, acredita-se que elas tenham sido escondidas no século III, durante o período do chamado Império Separatista. O mais curioso é que a descoberta começou com apenas uma moeda de cobre. Mas, como vimos em outras histórias desta lista, o achador decidiu continuar cavando. Resultado? Um buraco repleto de riqueza. Ao perceber o que havia encontrado, ele cobriu a escavação e entrou em contato com as autoridades responsáveis por avaliar e catalogar o achado. O valor exato da coleção ainda era incerto até o final de 2021, pois as moedas estavam em processo de avaliação e vários museus queriam adquiri-las. Mas uma coisa é certa: como se trata de um conjunto diretamente ligado ao poderoso Império Romano, a soma final certamente não será nada modesta. Número 14. O Tesouro de Fen. Já fomos para o fundo do mar e também para buracos no chão. Agora é hora de subir até as montanhas. Jack Stuff foi o sortudo desta vez, ao encontrar um baú de tesouro enterrado nas montanhas rochosas. Um tesouro que havia sido escondido propositalmente por Forrest Fenn, um autor e negociante de arte aposentado. Fenn havia publicado um poema em seu livro de memórias, A Emoção da Caçada. E dentro do poema estavam pistas que levavam ao local exato do tesouro. Parece coisa de filme, né? Mas é tudo real. Fenn afirmou que o baú continha cerca de 2 milhões de dólares em ouro e pedras preciosas. E isso, claro, motivou muitas pessoas a sair em busca do tesouro. Infelizmente, a caçada teve um lado trágico. 4 pessoas morreram tentando encontrar o baú. Quando Jack Stuff finalmente localizou o tesouro, ele manteve sua identidade em segredo por um tempo. E não dá para culpá-lo por isso. Quando revelou quem era, uma pessoa que também havia tentado encontrar o baú entrou com um processo, alegando que o tesouro deveria ser dela também. Segundo Jack, ele encontrou o baú nas montanhas do estado de Wyoming, mas se recusou a revelar o local exato. Ele disse que não queria transformar o local em um ponto turístico ou de peregrinação para os fãs de Fenn. E, convenhamos, foi uma decisão sensata. Afinal, como vimos, o mundo dos caçadores de tesouro pode ser um tanto intenso. Número 15. Tesouro submerso de Cesareia. Até agora vimos tesouros encontrados em terra firme, mas como mencionei lá no começo, a maioria das pessoas imagina que os maiores tesouros do mundo estejam debaixo d'água. E temos também histórias assim. Este caso aconteceu no Parque Nacional de Cesareia, em Israel. Num dia qualquer, alguns mergulhadores decidiram entrar na água apenas para se divertir e explorar. Nada demais, só um mergulho tranquilo. Só que tudo mudou quando um deles encontrou uma moeda de ouro. A parte curiosa? Eles pensaram que a moeda era só um brinquedo infantil. E faz sentido pensar assim. Afinal, sabe-se lá o que as pessoas jogam no mar hoje em dia. Mas como já vimos em outras histórias aqui, eles continuaram procurando. E quanto mais procuravam, mais moedas encontravam. E quanto mais moedas surgiam, maior era o espanto. Se eu estivesse com eles, também ia ficar de queixo caído. Tudo começou com um simples mergulho de lazer e virou uma verdadeira caça ao ouro. Após confirmarem que as moedas eram legítimas, graças às inscrições e aos detalhes gravados, eles procuraram a autoridade de antiguidades de Israel e conseguiram autorização oficial para ampliar a busca. Ao longo da expedição, acabaram encontrando mais de 200 moedas de ouro, mas o mais surpreendente veio depois. O tesouro incluía moedas de épocas e até de séculos diferentes. Isso é bem incomum em um tesouro desse tipo. Por causa da variedade e da importância histórica das moedas, é muito difícil determinar um valor exato, mas sem dúvida foi uma descoberta, e tanto para os mergulhadores. E vamos ser sinceros, eles provavelmente nunca mais terão um mergulho tão inesquecível quanto esse. Número 16. O Tesouro de Staffordshire. Se você ainda está na dúvida sobre comprar ou não um detector de metais,
Talvez essa história te ajude a decidir. Terry Herbert é o protagonista desta vez, e tudo começou com um palpite. Ele resolveu visitar uma fazenda próxima da sua casa, em Staffordshire, na Inglaterra. Com o detector de metais em mãos, começou a vasculhar a terra. Logo de cara, ele encontrou um artefato raro. Para muita gente, esse já seria o fim da história. Encontrou algo incrível, ficou feliz e voltou para casa. Mas Terry decidiu continuar. E cavou mais. E continuou cavando. 5 dias depois, ele havia enchido 244 sacolas com artefatos. A maioria feita de ouro. É isso mesmo. Não estamos falando de 1 ou 2 itens, mas de centenas e centenas de objetos raros. O tesouro era tão grande que uma escavação arqueológica completa foi acionada. E no fim da operação, o número total de itens encontrados chegou a 3.500. Além do ouro, havia prata, bronze, pedras preciosas como granadas e objetos de diferentes tamanhos e formatos. Tudo isso era de origem anglo-saxônica e passou a ser reconhecido como a maior coleção do tipo já reunida. O valor total? 3,5 milhões de dólares. E como manda a regra, o valor foi dividido entre Terry e o dono da fazenda. Moral da história: às vezes, é só continuar cavando até não sobrar mais nada. Número 17. A Horda de Silverdale. Esse é o segundo Horda da nossa lista, e isso já nos diz muita coisa. Basicamente, quando certos tesouros são encontrados, eles não vêm em unidades únicas, como o cálice de ouro que mencionei há pouco. Às vezes aparecem em grandes volumes. A história do tesouro de Silverdale começa há cerca de 1000 anos, quando um viking supostamente cavou um buraco e escondeu o tesouro lá dentro. Foram colocados 5 braceletes de braço, e por cima deles, um saco de chumbo que continha moedas, peças de prata fragmentadas chamadas de hack silver, anéis e até um broche. O detalhe óbvio aqui é que o viking nunca voltou para recuperar o que escondeu. E o mais incrível é que o tesouro ficou escondido por 1000 anos até ser encontrado. Em 2011, Darren Webster estava em um campo próximo a Silverdale com seu detector de metais. Sim, de novo ele. E como você já deve imaginar, acabou encontrando a horda. Ele entrou em contato com o Portable Antiquities Scheme no Museu de Lancashire para relatar a descoberta e pedir uma análise do achado. E o veredito? Era um tesouro imenso. Mais de 200 itens foram encontrados no total, com um valor estimado em 100 mil libras. Como de costume, o valor foi dividido entre Webster e o dono do terreno. Mas o mais importante aqui é a lição. Tesouros como esse podem estar em qualquer lugar. Este, por exemplo, só existia porque um viking resolveu cavar um buraco. E se um fez isso, quem garante que outros não fizeram o mesmo? Talvez valha a pena pegar um detector e dar uma volta, não é? Número 19. O Tesouro de Saddle Ridge. Este próximo achado provavelmente vai te deixar um pouco frustrado por não ter acontecido com você. Então, já fica o aviso. Um casal da Califórnia estava passeando com seu cachorro em sua propriedade particular na região conhecida como País do Ouro, na Serra Nevada, Califórnia, no ano de 2014. Era para ser um dia comum, mas acabou sendo qualquer coisa, menos isso. Vale destacar que eles já tinham caminhado por aquele mesmo trajeto com o cachorro diversas vezes ao longo dos anos. E nunca tinham dado muita atenção ao que viam pelo caminho. Até aquele dia específico, em que notaram uma lata de metal meio exposta saindo da terra. Movidos pela curiosidade, resolveram ver do que se tratava, e o que encontraram foi ouro. E não estamos falando de 1 ou 2 moedas, o que já seria impressionante por si só, mas sim mais de 1.400 moedas douradas. Claramente a tal lata era enorme. Se a gente somar apenas o valor de face dessas moedas, o total seria de 30 mil dólares. Nada mal para uma caminhada com o cachorro, né? Mas ainda assim, não seria o suficiente para colocar essa história nesta lista. Se não fosse por um detalhe crucial. Essas moedas também tinham um valor histórico considerável, o que fez com que o tesouro fosse avaliado em cerca de 10 milhões de dólares. Os anos de emissão das moedas também impressionam, indo desde 1847 até 1894. Depois de manterem o segredo por um tempo até confirmar a autenticidade de tudo, o casal finalmente recebeu a quantia pela descoberta. Quando a história veio a público, o achado passou a ser conhecido como o Tesouro de Saddle Ridge, tudo porque eles resolveram olhar melhor para uma simples lata saindo do chão. Agora imagina se outra pessoa tivesse notado aquilo antes deles. Tópico curioso: um enorme tesouro no México. Este aqui é simplesmente um dos maiores tesouros que o mundo já viu. Ao menos é o que se diz.
A imagem mostra o que teria sido descoberto por algumas pessoas no México. Rochas gigantescas feitas de ouro maciço. Isso mesmo, pedras enormes, completamente feitas de ouro. Agora, antes que você diga que a foto parece falsa, sim, eu sei, é uma recriação. Não existe nenhuma imagem verdadeira do momento da descoberta. Então tudo o que temos são relatos do que supostamente aconteceu. Como sempre, sem evidência concreta, fica difícil saber o que realmente é verdade. Mas aí vem a pergunta. Será que essa história aconteceu mesmo? Como sempre, quero saber a sua opinião. Deixe seus comentários aí embaixo usando a hashtag Tópico Curioso e diga o que você acha. Será verdade ou mais uma lenda de tesouro que virou conto? E é isso, pessoal. Esses foram os 20 maiores tesouros já descobertos. Alguns confirmados, outros cheios de mistério, mas todos absolutamente fascinantes. Imagina só dar um passeio no quintal, fazer um mergulho despretensioso ou usar um detector de metais num campo qualquer e acabar encontrando uma fortuna escondida há séculos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!